Vamos falar de hidratação de hidrocarbonetos insaturados e adição a ciclanos. Vamos começar com a hidratação em alcenos. Então, nós temos aqui o eteno, tá? Onde tem dupla ligação entre os carbonos. Para ser uma reação de hidratação, vai haver a entrada da água a essa molécula orgânica. Então, vai entrar o hidrogênio em um carbono e o OH em um outro carbono, formando um álcool primário, que é o etanol, tá? Essa reação acontece sempre na presença de um ácido. Aqui embaixo a gente tem o propeno, tá? O propeno, como ele tem 3 carbonos, para a entrada da água, né? Aqui vai seguir a regra de Markovnikov, onde diz que o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e posteriormente o OH entra no menos hidrogenado, tá? Então aqui eu tenho a formação do propan-2-ol, que é um álcool secundário. Então, para que a hidratação catalítica aconteça, né, nos alcenos, o carbono menos hidrogenado da insaturação, se ele for primário, vai haver formação de álcool primário. Se ele for secundário, vai haver formação de álcool secundário. E se ele for terciário, vai formar álcool terciário. Já na hidratação em alcinos, né, a gente tem aí tripla ligação, então a gente tem aqui o etino, vai reagir com a água, tá? E vai haver quebra de uma ligação pi aqui da tripla ligação, formando a dupla ligação aqui para a entrada de hidrogênio e OH. Como o OH está preso no carbono com a dupla ligação, então a gente tem a formação de um enol aqui, né? Que em equilíbrio forma um aldeído, como a gente já viu lá na tautomerização. A mesma coisa acontece aqui, ó. A gente tem um alcino, vai entrar a água, tá? Lembrando que o hidrogênio segue a regra de Markovnikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da tripla e o OH posteriormente no outro carbono. Vai haver formação de enol de novo e esse enol em equilíbrio vai formar uma cetona, tá? Já que a gente tem aí, ó, 3 carbonos, então vai haver dupla ligação aqui com o oxigênio, né? No carbono do meio, tá? Formando uma cetona, que é a propanona. Então, na hidratação catalítica dos alcinos, o carbono menos hidrogenado da insaturação, se ele for primário, forma aldeído. Se ele for secundário, forma cetona. Já na hidratação em alcadienos conjugados, tá? Eu tenho aqui, ó, um alcadieno. A dupla ligação vai ser quebrada e vai haver formação da dupla ligação aqui entre esses 2 carbonos. Nessa hidratação aqui, a água o hidrogênio vai entrar aqui no primeiro carbono e o OH aqui no último. E a formação da dupla ligação, ó, vai ficar agora aqui no meio, tá? Por isso que é chamado de alcadieno conjugado. E para a gente finalizar, vamos falar da adição em ciclanos. A hidrogenação catalítica em ciclanos, como a gente pode observar aqui, ó, vai quebrar aqui, tá, o ciclo propano para a entrada de 2 hidrogênios. Esse tipo de hidrogenação catalítica acontece em 3, 4 ou 5 carbonos, sendo diferentes apenas em relação à temperatura. Se a gente observar aqui, essa reação acontece na presença do níquel e a 120 graus Celsius. Então, como aqui a gente tem 3 carbonos, então a temperatura é de 120 graus Celsius. Se fossem 4 carbonos, já aumentaria para 200 graus Celsius. Se a gente tivesse 5 carbonos aqui, já seria 300 graus Celsius. Então, vai quebrar a ligação, né, que forma a cadeia fechada para a entrada de 2 hidrogênios e a cadeia passa a ser aberta. Então, eu tinha um ciclo propano e aqui eu passo a ter o propano. Já na halogenação em ciclanos, eu tenho aqui, ó,
um butano que reage com 2 átomos de bromo. A ligação vai ser quebrada, então, ó, quebra aqui, para a formação de uma cadeia aberta, onde os bromos, olha, o bromo, ele entra aqui nas extremidades, tá? Nesse tipo de halogenação, né, em ciclanos, acontece entre ciclanos com 3 e 4 carbonos, tá? Já na hidrohalogenação, pode acontecer em 3 ou 4 carbonos também, né, de cadeia fechada, tá? Então, a cadeia vai ser quebrada aqui, ó, para a entrada de hidrogênio e cloro. A cadeia vai passar a ser uma cadeia aberta e nas extremidades entra lá, ó, hidrogênio e cloro.